O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vai levar ao plenário da primeira turma da Corte o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que determinou a sua prisão domiciliar. O colegiado responsável pela análise é formado por Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Antes disso, a Procuradoria-Geral da República deverá emitir um parecer a respeito do caso. No recurso, os advogados de Bolsonaro afirmam que não houve violação das medidas cautelares e que a saudação feita por ele a manifestantes no Rio de Janeiro, no último domingo, não pode ser considerada como ato criminoso. Os advogados pedem que Moraes reconsidere a medida em juízo de retratação. Caso isso não ocorra, solicitam que o caso seja submetido com urgência à apreciação do plenário físico da primeira turma do STF, como prevê o regimento interno da Suprema Corte. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, mais um Oeste Sem Filtro começando. A gente abre o programa trazendo, então, esse recurso da defesa de Jair Bolsonaro. Agora o ministro Alexandre de Moraes envia para a primeira turma. Vale lembrar que a análise pela turma do Supremo é praxe em casos de recurso contra decisões monocráticas, contra decisões individuais, como foi esse caso do ministro Moraes, que então converteu ali as medidas restritivas cautelares a Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida, Silvio, querido, todos que nos acompanham também. Vamos só lembrar aqui, retomar uma questão técnica. Em tese, obviamente, já se esperava que o próprio ministro, antes de decretar a prisão, já levasse a primeira turma. Mas houve um entendimento no Supremo de que, por se tratar de descumprimento de medida cautelar, não precisaria passar pela turma. Bastaria o juiz, no caso ele, tomar a medida e ele decretou essa prisão. O sentido do Supremo isso já estava previsto, descumprimento de medida cautelar leva à prisão. O fato é que é uma prisão completamente precária na origem. O juiz que julga é um juiz precário na origem, o processo todo é precário na origem, a primeira turma julgando um assunto como esse é precária na origem, ou seja, tudo é muito precário. E não quer dizer que vai acontecer alguma coisa diferente, porque a primeira turma, vamos lembrar quem são os membros da primeira turma de novo, é sempre bom. O ministro Alexandre de Moraes, aí você tem o Flávio Dino, você tem o Zanin, a ministra Carmen Lúcia e o Luiz Fux. É 4-1. Muito provavelmente vai ser 4-1. E se não for, vai ser, digamos, um espanto para todos. Porque, aliás, a minha pergunta é se a Procuradoria vai dar um entendimento que não era preciso a prisão. Porque as evidências estão claras. Há um ex-presidente que, segundo o entendimento do próprio juiz relator, no caso o ministro Moraes, podia dar entrevista, e entrevista é uma coisa muito mais ampla, a gente está falando disso há muito tempo aqui já, uma declaração daquela em que ele fala boa tarde Copacabana, estamos juntos, seria razão para dizer que ele ofendeu a medida cautelar e descumpriu a medida cautelar? Então, quer dizer, tudo é muito precário desde a origem. De novo, é uma expressão do meio jurídico, mas se a gente fala disso com frequência, é sempre bom retomar. A árvore está toda envenenada. Não tem nada de bom que possa sair daí, a não ser a anulação completa, que é, obviamente, o que deveria acontecer em termos técnicos. Mas, enfim, o Supremo criou um ordenamento jurídico próprio em cima da lei brasileira e faz o que bem entende, avança, recua. Não há segurança jurídica de absolutamente nada. Eu vou dizer aqui de uma maneira muito clara, eu sou solidário aos advogados, porque eles tentam buscar na lei algum argumento técnico, e existem, para, obviamente, se contrapor a uma decisão abusiva, completamente arbitrária, fora da lei, fora da Constituição, que tem nesse processo. Mas o problema é que quem julga com a Constituição debaixo do braço de verdade, julga sob o peso da Constituição. Então, esse é o ponto.